Após ver o sol nascer quadrado, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra teve o pedido de habeas corpus concedido e vai cumprir prisão domiciliar. A mãe de Deolane, a Solange Bezerra, continua presa. Será que o descanso para quem ficou acampado do lado de fora da detenção? E o que a gente já sabe sobre as investigações que resultaram na prisão das duas? Quem vai contar pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão no Meteoro. Opa, e eu fiz uma besteirinha e agora sim, olha o que a pressa faz. Dai, vamos lá, desculpa te deixar fora da tela. Nada, tranquilo. E é isso, né? A gente teve aí a soltura da Deolane Bezerra, que foi a influenciadora e a advogada foi presa na semana passada, alguns dias que ela ficou na prisão. Porque a justificativa, né? A Polícia Civil não informou exatamente qual seria a participação de Deolane, a acusação contra a Deolane Bezerra em toda a operação, a investigação que colocou atrás das grades, que a colocou atrás das grades, assim como a sua mãe, mas informa que a Deolane ela é investigada em uma operação, um esquema ali de coibir lavagem de dinheiro que teria sido obtido através de jogos ilegais. Então, para coibir esses jogos ilegais que gerariam dinheiro que precisava posteriormente ser lavado, e é um grande esquema ali no processo de lavagem, segundo aponta a investigação, a Deolane ela teria envolvimento de alguma forma e foi presa por essa suspeita, segundo a Polícia Civil. E aí tem algumas questões, né? A mãe da Deolane Bezerra, ela segue presa, a gente vai falar sobre isso logo após, mas só que eu vou te pedir, Sofia, para já trazer o vídeo que a Deolane é solta, porque a gente tem algumas nuances nesse toda essa investigação e nesse processo, mas a gente não pode deixar de trazer, né, de questionar justamente o fato da Deolane estar sendo aclamada no momento, as pessoas acamparam na frente, né, de onde ela ficou presa, ali na detenção, e ovacionaram dessa forma, inclusive, a imprensa. Vou te pedir para trazer já o vídeo, por favor. Vamos lá. Atenção, a porta. Deolane! Deolane saiu! Deolane saiu! A doutora Deolane acaba de sair! A doutora Deolane acaba de sair e ela vem andando! A doutora vem andando! Deolane vai seguir pro carro andando! Vamos ir lá pra frente! Vai lá, vai pegar pra mim! Deolane vai sair aqui, ó, ao vivo pra vocês. Eu já tava com o fã-clube inteiro ali esperando ela. Exato, com Deus abençoe. Assim, eu particularmente eu acho que não existe sotaque nordestino mais bonito do que o de Pernambuco, mas questiono essa narração aí desse vídeo da moça, né? Que é tão estridente, né? O Deolane tá vindo, doutora. Tem isso, os fãs, né? Os fãs da Deolane, eles, né, manifestaram apoio, amor, carinho esse tempo todo. Inclusive, a irmã da Deolane também já foi para as redes sociais agradecer, justamente porque as pessoas foram ali para frente do presídio, né, manifestar esse apoio à Deolane. Sempre a gente questiona, né, quando são outras pessoas, mas todas as investigações, né, desse caso, dessa operação, que analisa a lavagem de dinheiro e os jogos ilegais, a polícia deu pouquíssimas informações sobre a participação de cada pessoa, então tudo é muito preliminar, a gente não sabe exatamente o que está sendo implicado para a Deolane e para a mãe. É bom reforçar isso, porque a mãe da Deolane, ela segue presa, mesmo já tendo uma certa idade, o habeas corpus não foi liberado, mas só que estar, né, fora da prisão não quer dizer que a Deolane está solta. Tem um questionamento aí. Para mim, de fato, você está numa mansão, né, literalmente numa mansão, mesmo com a tornozeleira eletrônica ali, né, tranquilo. Para mim, seriam umas férias assim, né, sem problema. Mas, né, a gente tem a privação da liberdade, a gente tem a Deolane
que vai precisar cumprir algumas medidas, né, como comparecer sempre que for solicitado, não pode sair do país, teve que entregar o passaporte, vai utilizar a tornozeleira eletrônica. Então, de fato, ela tem umas medidas cautelares que precisam ser cumpridas, mas está agora na sua mansão, ela não está mais no presídio. Eu acho que faz muita diferença. Mas, para a gente também entender o que aconteceu com a Deolane Bezerra, eu vou te pedir, Sofia, para trazer o vídeo que também foi feito, produzido pelo Fantástico. E o Fantástico, nesse final de semana, trouxe uma grande reportagem falando sobre o esquema fraudulento, em que estariam envolvidos algumas pessoas e que, né, nesse esquema fraudulento, nas investigações, colocou a Deolane Bezerra, a sua mãe e outras pessoas atrás das grades. Vou te pedir, por favor, trazer, Sofia. Bora lá. Em apenas uma rede social, ela tem quase 21 milhões de seguidores que acompanham uma vida de sonhos. Dubai, Itália, México, Estados Unidos. Deolane Bezerra está sempre com roupas de grife, carrões, em casas luxuosas, no Brasil e no exterior. Na última quarta-feira, Deolane e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presas neste hotel no Recife. Salinha. No dia anterior, ela havia postado vídeos visitando os parentes em Vitória de Santo Antão, a 46 quilômetros dali. Gente, eu tô aqui na casinha dos meus avós, onde eu me criei. Depois da prisão, Daniele Bezerra foi às redes sociais falar sobre a inocência da irmã Deolane e da mãe dela. O que nós sabemos sobre isso e os advogados é que é um processo relacionado à empresa Esporte da Sorte. Ainda não sabemos o real motivo disso e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Essa é só uma ponta do caso que tomou conta do noticiário esta semana. Deolane Bezerra. Para a polícia, a história começa aqui, com a apreensão desse saco de dinheiro de jogo do bicho em 2022. As apurações que vieram na sequência chamaram a atenção dos investigadores. Os R$180 mil e um caderno com anotações estavam nesta banca de jogos no Recife, que pertence a Darwin Henrique da Silva, segundo a polícia, um bicheiro conhecido na cidade. Constavam nessas anotações alguns dados que a gente passou a trabalhar e a gente percebeu que se tratava de um esquema de lavagem de dinheiro. E nesse esquema apareceu também o filho do bicheiro Darwin. Darwin Filho é o dono de uma Bet, uma plataforma online legalizada de apostas esportivas, chamada Esportes da Sorte, com domínio em Curaçao, uma ilha do Caribe. Nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a Bet. Quem apostava no site Esportes da Sorte fazia pagamento via Pix. A chave para esse Pix é o CNPJ de uma outra empresa, a Paybrooks, facilitadora de pagamentos. Uma empresa com sede em Curitiba. Eles estão se utilizando de tecnologias novas e maneiras também inéditas de fazer esse dinheiro voltar ao patrimônio. A Justiça determinou o sequestro de imóveis e o bloqueio de R$2 milhões do Darwin pai e de 40 milhões do Darwin filho. Ok. Eu acho bastante interessante ver a Globo fazendo essas reportagens contra esse tipo de jogo, sendo que a própria Globo está fazendo parcerias aí com a MGM para entrar nesse mesmo ramo e, enfim. Parei. Daí pois é, ganha muito dinheiro, né? Com Cartola, Futebol Clube, por aí vai, né? Exatamente. Ele patrocina, ele tem aí o domínio do futebol, enfim. A gente tem muitas questões envolvidas, mas é interessante, né? Os documentos que foram apresentados são interessantes, porque eles desvendam, né, todo um esquema, como a gente pôde ver aí no processo, né?
É um esquema milionário. Só de uma das pessoas aí foi bloqueado uma quantia de 40 milhões de reais. Gente, não é pouca coisa. A gente também tem outras pessoas, inclusive, que têm aí algum tipo de ligação e que foram afastadas. Por exemplo, o jornalista Luiz Bate, que é o âncora do programa Cidade Alerta, né, na Record TV, ele também foi afastado da programação, né, e teve uma repercussão muito grande, né, o seu nome, porque ele foi para as redes sociais defender a Deolane Bezerra, dizendo que não foi o que ele falou, se não me engano, é exatamente assim, que ele não se surpreende, né, com o enriquecimento da Deolane, porque a sua empresa tem um rendimento ali milionário. Tem essa questão. Segundo o BAT, o afastamento não tem nenhuma relação direta com a investigação, e sim com, né, o comunicado oficial explicando o afastamento também não teria relacionamento com isso, mas a emissora não gostou da postura do apresentador nessa defesa aí de uma pessoa que estaria sendo investigada por esse, né, estaria de alguma forma envolvida nesse esquema, que seria um esquema considerado como criminoso. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, porque tem um outro detalhe nesse caso da Deolane. E esse detalhe é o seguinte: ela foi impedida também pela imprensa, pela justiça, perdão, nas medidas cautelares, de falar com a imprensa e de se manifestar através das suas redes sociais. E aí você me pergunta, a Deolane pode utilizar as redes sociais? Então, tanto pode que ela fez exatamente isso. Eu vou te pedir para colocar nosso link, que é o link do Instagram dela, que ela publicou essa foto, né, que ela está com a boca vedada, e ela, né, não pode se manifestar, não pode dar entrevistas, não pode se manifestar, não pode falar sobre o assunto. Então ela disse, né, aparentemente, pelo menos o que a gente entende por uma foto que a pessoa está com a boca vedada, é que houve, né, algum tipo de censura, algo do tipo. E aí ela escreveu sua carta aberta há 3 horas, ela tem acesso às suas redes sociais, mas ela não pode se manifestar sobre o assunto. E ela antes tinha sido, né, em 2 outros momentos, ela publicou, tanto no dia que foi presa, quanto logo depois ela publicou uma carta no dia 8, né, foi ontem, no domingo, escrita a próprio punho, falando, né, sobre o que estava acontecendo. Foram seus momentos de defesa. Mas agora ela não pode mais utilizar suas redes sociais. Vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer aí sim, né? Eu tenho um terceiro vídeo que é o seguinte, que tem uma relação da Deolane com um amigo, Carlinhos Maia, que depois eu falo que é o Carlinhos Maia, mas olha o que o Carlinhos Maia fala depois de ter sido cobrado publicamente para falar sobre Deolane. Vamos lá. Em relação a Deolane e tantas indiretas que eu recebo, e não só agora, mas antes e tudo mais, gente, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet. E que nem tudo tem que ser dividido com vocês. Porque tudo que eu venho dividir por pressão das pessoas, que a maioria delas nem me acompanha, nem gosta de mim, só gosta de ver o circo pegar fogo, é só para alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém. Entendeu? É só para nutrir a fofoca. Mas já que para servir de consolo para muitos, a gente se afastou, e não foi por causa de casa de aposta, nada disso. Desde a época da coisa do Fiuk, que a gente não se fala. Já faz mais de 2 meses que a gente não se fala. Não sentamos para conversar pessoalmente. Meu pai está com tratamento de câncer, eu não recebi nenhuma mensagem, mesmo assim não fiquei vindo aqui pedir para cobrarem as pessoas, ou sabe, nem tudo se trata sobre vir na internet. Em relação... Ok, quem é essa pessoa? E é isso. O Carlinhos Maia, ele é conhecido ali como um blogueiro. Adorei a pergunta. Ele é um blogueiro e ele tem também nas redes sociais milhões de seguidores, né? 32 milhões de seguidores. Carlinhos Maia promove uma festa que é chamada do Rancho do Maia, e tem outras. E o que seria esse Rancho do Maia? Basicamente, sabe a farofa da GK? É basicamente aquilo ali. E no Rancho do Maia teve o Fiuk beijando a Lumena, que saiu do BBB. Teve todo um imbróglio que eu passei, sim, gente. Eu passei muito tempo, né, olhando as redes sociais dessa galera para descobrir a treta entre eles. E eles estavam com uma relação meio que estremecida. Inclusive, teve um semi ali, uma tentativa ali de criar um casal, que era a Deolane Bezerra e o Fiuk, e não deu certo, enfim, né? Também estão cobrando o Fiuk, o filho do Fábio Júnior, para se manifestar sobre a Deolane, mesmo que eles não estejam juntos, enfim, né? Tem todo esse processo.
E o Carlinhos Maia, inclusive, tem áudios dele em que, né, que foram divulgados posteriormente, em que ele disse temer ser preso e disse assim: Deolane, se eu for presa por sua causa, eu vou te matar. Né? Logicamente, não foi, acredito que não tenha sido um tom de ameaça, mas aquele tom de brincadeira assim: pô, se acontecer isso comigo por causa de você, eu vou te matar. Mas ele manifestou esse medo aí de uma prisão. Então, e também tem outros áudios que ele faz certos alertas para a amiga, depois ele manifestou, né, que já não estava tão próximo dela assim, enfim, mas parece que tem muita gente envolvida nesse processo que talvez, né, já desconfiasse do que poderia acontecer. Tem algumas pessoas, inclusive, nesse processo aí de investigação das bets que já tinham, né, já estavam fora do país, que já tinham, né, transferido dinheiro. Então, assim, tem muita coisa nessa investigação que certamente ainda vai surgir. A gente realmente parece que está só na ponta do iceberg, até porque essa é a primeira investigação que traz esse caso de bets e a relação de ilegalidade nos jogos, mas tem outras empresas também que começaram a ser investigadas em paralelo, inclusive por causa do jogo do Tigrinho, né, e outros jogos como Rivas, que também estão sendo investigados em paralelo depois que explodiu essa questão das bets diretamente ligada com esses influenciadores. É isso, Sofia. É isso. Eu só vou dizer aqui, citar aqui o nosso querido Enigma Hall, aqui no nosso chat ao vivo, que está dizendo: o roteirista do Brasil lançando um monte de NPC novos. É isso. Então, gente, eu vou aqui pular para cá e fazer um convite para vocês entrarem aqui, ó, nesse link aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? youtube.com/tvcringe. Lá vocês vão conhecer a TV Cringe. Opa! A TV Cringe. Eu sou péssimo com isso. O nosso novo canal aqui do Meteoro Brasil, no qual a gente está fazendo um tipo diferente de vídeo. Aqueles vídeos roteirizados, mais bem editados, mais bem acabados, que tem uma mistura aí de vídeo ensaio, mini documentário, react e tudo mais, sobre vários assuntos. Vai lá, dá uma conferida, tenho certeza que você vai achar alguma coisa, você vai querer tanto ajudar o canal TV Cringe, quanto ajudar aqui o Meteoro, que está fazendo esse novo canal, gente. E não saiam daí, a gente tem ainda uma última notícia com a nossa querida Daiane Oliveira para dar daqui a pouco.